Aqui vai o primeiro alerta de impacto, e o alerta é esse. Você que me ouve, você que me assiste neste momento, está preso, você está encarcerado, mas a boa notícia é que você carrega a chave no seu bolso para abrir essa prisão. Meus amigos e minhas amigas, não são só vocês que estão presos, estão encarcerados. Olha para a tela, neste momento, tem um baú com uma pessoa livre lá dentro, acorrentada, e a liberdade aqui fora, com a mochila te esperando, com a mochila com pouco peso, para você seguir em frente. Mas esse homem e essa mulher que está preso nesse baú, nessa prisão, tem sonhos de liberdade, tem sonhos de andar livremente pela estrada, e por que não anda? Vocês são testemunhas pelas suas experiências. Todos os planos, todos os sonhos de liberdade que você tem é abortado, ou seja, é cancelado. Só pelas metades, nada vai em frente. Parece que tem algo te amarrando, te puxando. Meus amigos e minhas amigas, eu sinto lhes informar que você está certo. Há algo te impedindo de alcançar os seus objetivos, os seus propósitos e os seus desejos. Por isso que a sua vida é só pela metade. É felicidade pela metade, é o caminho pela metade. São muitas realizações que poderiam ser completas e até iniciaram no caminho certo, mas pararam. Não floresceram, portanto não deram fruto. Então são milhares de pessoas que vivem aí dentro deste baú e a chave está no bolso. E o filósofo Andarilho vai te ensinar como sair deste lugar. E sai deste lugar é de dentro para fora, para ganhar a liberdade. Bem-vindo ao canal que entrega não aquilo que você quer ouvir, mas entrega aquilo que a sua vida precisa para ser leve, livre e solta. Portanto, meus amigos e minhas amigas, aqui você não encontrará autoajuda, ou seja, água com açúcar, tudo pronto, não. Aqui também não tem milagres, porque não tem milagreiro aqui. Eu não sou Jesus Cristo, eu não sou profeta, mas Jesus Cristo mesmo disse, sua fé te salvou, tua fé te curou. Então sim, mas pode-se ter os caminhos abertos para o milagre. Vocês são os milagreiros. Então, os milagres quem faz só você, sua fé te curou, sua fé te salvou. Então, vocês podem fazer milagre através da transformação interna, que é de dentro para fora. Então, meus amigos e minhas amigas, aqui você encontrará a cirurgia específica para os seus ajustes finos internos, para você fazer dessa terra, que às vezes você diz que não é boa, algumas pessoas dizem que aqui é até aquele lugar ruim, que hoje eu me recuso a falar, mas é o contrário de céu. Então, com isso, meus amigos, com esses ajustes finos, você vai descobrir que aqui na Terra é um verdadeiro paraíso, e vocês podem fazer isso, pode viver o paraíso aqui na Terra, fazendo esses ajustes finos. É só andar com os próprios pés, enxergar com os próprios olhos, pensar com a própria cabeça. E o filósofo Andarilho não dá aula, mas dá os caminhos para você fazer isso, porque o filósofo Andarilho reflete as entrelinhas daquilo que esconderam de você, esconderam de mim, e às vezes apagaram, que não deixaram nem rastro, mas a gente, através da reflexão, a gente rastreia, reflete, tira isso e coloca na palma da sua mão, aí no seu celular,
para você acompanhar e fazer o seu milagre, os seus milagres, fazer os milagres acontecerem. É disso que se trata. Aqui o filósofo Adarilho não fala de paliativos, nós damos o bisturi para cortar, para realizar a cirurgia. E também o filósofo Adarilho indica o remédio certo, na dose certa. Só que às vezes esses remédios, meus amigos e minhas amigas, são produzidos por você. Às vezes o remédio ele é amargo, não é veneno, o filósofo Adarilho não dá veneno aqui, mas o remédio ele é amargo, às vezes ele é intragável, mas é aquele que cura. E desde já eu já quero lhe informar que não existe almoço grátis, ou seja, não existe milagre grátis. Tem muitos milagreiros por aí, gurus, influencer, indústria da vendas e vendas e vendas, querendo te vender milagres. Isso acontece da segunda. Ralar é preciso muito esforço para conseguir um milagre muito pequeno. Não é isso que fala por aí, que basta você repetir a teste. Se você fizer, talvez não se trata disso. Talvez você precise ralar muito para receber um milagre pequeno. E às vezes, depois que você está remando a favor da maré, tudo no lugar certo, talvez os milagres venham sem esforço, só com seu reflexo, talvez só você agradecendo, você refletindo, e Deus, o universo, te entregando tudo aquilo que você procura. Então, meus amigos e minhas amigas, nós vamos começar aqui já com o primeiro pé na porta, mas contudo, eu peço-lhes perdão, porque esse insight hoje é sobretudo sobre o perdão. Então, meus amigos e minhas amigas, é termos o que quiser. Através do perdão, nós podemos ter quase tudo aquilo que quisermos. Então, tem que ser rápido, tem que ser dedo no gatilho, tem que pedir perdão. Isso, tem que pedir perdão. Mas, portanto, é um gesto nobre, é de nobreza, sim, mas, acima de tudo, é uma estratégia de sobrevivência. Sim, o perdão é uma estratégia de sobrevivência. Dito isto, você não perdoa. Se você não perdoa, você está algemado como um fantasma que talvez já até morreu. Isso, você se trancou. Você está trancado, aí essa pessoa está trancada dentro dentro desse baú, às vezes até sonha, mas nada acontece, porque você está trancafiado, mas você tem a chave, a chave principal é o perdão. E o pior de tudo, meus amigos e minhas amigas, e você, todo santo dia, doa o seu próprio sangue para esse fantasma vivo que você alimenta. Qual é esse fantasma? É o fantasma da mágoa. E aí você entra no mecanismo de luta e fuga. A adrenalina sobe, porque não está gostando de uma coisa, porque não consegue perdoar. O cortisol sobe. A pressão também sobe, as noites ficam mal dormidas. Isso é o fantasma, você está alimentando o fantasma. E agora, meus amigos e minhas amigas, uma pergunta que muda tudo agora. Portanto, meus amigos e minhas amigas, a sua vida nunca mais será a mesma depois disso. E a pergunta é essa: você prefere ter razão ou ter paz? Eis aí uma questão. Você prefere ter razão ou ter paz? Eu quero, meus amigos e minhas amigas, que você saiba, antes de mais nada,
Ter razão te mantém no passado, preso dentro deste baú, acorrentado, e o mundo lá fora está livre, a mochila está preparada, seu sapato, a estrada está lá para você caminhar, e você está aí preso, amarrado, no passado, num baú enferrujado, pesado, na prisão. Mas ter a paz é diferente. Ter a paz é saber perdoar, é você se libertar, e a paz e o perdão é a chave para te livrar disso. É estar livre e ter paz para voar. Agora, muita atenção, meus amigos, neste momento, a ciência já provou, e isso não é espiritualidade barata. A mágoa não é um sentimento abstrato, não é? Portanto, a mágoa é um ácido. E todo ácido, como você sabe, como tem o ácido clorídrico, ácido muriático, essas coisas que realmente limpam qualquer sujeira, esse ácido que corrói, quando guardado, ele não corrói o chão, ele corrói aonde está apoiado. Portanto, ele corrói o recipiente que o contém. E essa é a verdade. Se você está carregando mágoas, ressentimentos, você está carregando algo corrosivo dentro de si, você está sendo o pote, a lata, e você está sendo corroído todos os dias. Lembrando aqui, meus amigos e minhas amigas, que não é um culto religioso, não se trata nada de religião. Aqui é o filósofo Andarilho lendo as entrelinhas, explicando de uma forma simples, de uma forma clara, como o perdão beneficia quem o perdoa. É um remédio muito certeiro e potente, que cura e que te livra das amarras de prisões, que solta suas mãos e solta os seus pés, e você cria asas para voar. Essas simples coisas. Então, meus amigos e minhas amigas, uma verdade tem que ser dita. Se você é o recipiente, portanto, desse ponto de vista, a mágoa, ela é um veneno para você, ela é cruel, e você está bebendo esse veneno todos os dias da sua vida. Mágoa, ressentimento, rancor, e agora vem o pior. Então você bebe esse veneno todo dia e espera que o outro morra, que o seu oponente, quem te magoou, morra. Meus amigos e minhas amigas, isso é uma revelação. Vocês não podem tomar o ácido, o veneno da mágoa, do rancor, e esperando que quem te magoou vai morrer. Isso é uma loucura. Abra os olhos, abra o coração, a mente, e entendam isso. E perdoe logo agora. Não deixe para amanhã, arranca isso, esse passado. Esquece, sai desse baú, a estrada está aí. Você, imagem e semelhança de Deus, pega a sua estrada, anda com seus próprios pés, não fica preso ao passado da mágoa, do rancor, do ressentimento, larga isso agora. Talvez seja por isso que a sua vida não deu aquela guinada, não foi para frente, você está fazendo tudo pelas metades. O relacionamento não está bom, a prosperidade não está boa, está tendo problemas no trabalho. E é problemas disso que não para mais. Talvez você não perdoou você mesmo, que o mais beneficiado do perdão é a pessoa que quando você levanta cedo e vai no espelho e vê ela lá, essa pessoa é beneficiada. Ela que recebe o benefício do perdão, não é seu oponente, não é Deus. Deus não precisa de perdão.
Quem precisa de perdão é eu e você. Nós precisamos nos perdoar. Emendando aqui, meus amigos e minhas amigas, já vai o que o filósofo gosta de fazer com categoria, que é dar aquele chutão de meio de campo, direto no ângulo, na gaveta. Dessa vez é da biologia. Meus amigos e minhas amigas, a neurociência chama isso de ruminação. Ah, filósofo, eu não sei o que é isso. É ruminação. Os animais fazem isso. O boi, a vaca fazem, você vê eles mastigando o tempo inteiro lá. Tem um processos que o alimento vai para o estômago deles, depois eles voltam e ficam remoendo aquilo. A ruminação do ser humano é a mesma coisa, é ficar repetindo, pensando alguma coisa que já se foi, já deveria estar debaixo do tapete, colocado no vaso sanitário e dado esgoto, e você ter se perdoado, ter desamarrado e ser livre. Vocês ficam pensando nisso, repetindo todos os dias, trazendo isso todo dia para o seu dia a dia. E, meus amigos e minhas amigas, vocês são experiências vivas. O seu corpo, ele não sabe que essas experiências já passou quando você tem esses sentimentos e traz isso para hoje. O seu corpo muda, as vibrações mudam. Você sente raiva, rancor, a pressão aumenta, dá até adrenalina. Você imagina, tem gente que até fala sozinho, falar sozinho não tem problema, mas as pessoas começam até a pensar alto, e aquilo dá um calor na pele, a pessoa muda. É como se fosse verdade, mas não é verdade, já passou. Então isso está causando mal, está aumentando a sua pressão, aumentando a sua adrenalina, aumentando o seu rancor, mais a sua raiva. E lembra que essa imagem exatamente que você reflete de rancor e raiva, disso tudo, é estado de alerta, é o parasimpático, é o simpático ativado, é de luta ou fuga por uma coisa que já se foi. E essa imagem que está refletindo, então você está trazendo isso tudo para você. Pare com isso agora, por favor. Faça um bem para você mesmo e para a humanidade. Perdoe-se. Limpe-se. Deus não vai fazer isso, o filósofo Andarilho não vai fazer isso. Isso só pode ser feito para você. Você tem a chave. Eu não tenho. Deus não tem. Nenhumas religiões, instituições não tem. Só depende de você querer. E o filósofo Andarilho está falando isso agora. Faz essa experiência. Então, meus amigos e minhas amigas, a ruminação é esse ato maléfico de repetir a mesma história, de dor no seu cérebro, na sua mente, nos seus pensamentos, como um filme que nunca mais acaba. E sabe o que isso faz? Mantém o seu estado de alerta lá em cima, o mecanismo da fuga, correndo do leão, com medo dos boletos, do emprego. É o mecanismo de luta, fuga, de raiva. Desejando mal para todo mundo, de mau humor, porque isso altera tudo. E meus amigos e minhas amigas, isso tudo mantém o seu corpo em estado de alerta permanente. E esse é o mesmo sinal que inflama também seu corpo, por isso algumas dores físicas podem aumentar com esse processo. Olha o mal que isso causa. Você está fugindo, você está lutando contra si mesmo, está fugindo, está lutando, fugindo da felicidade, lutando contra a felicidade, porque não é desse jeito que alcança a felicidade, não é desse jeito que alcança a paz. Você precisa dar uma chance para você mesmo. Abra os olhos. Portanto, meus amigos e minhas amigas, você não está punindo quem te feriu fazendo isso. Você está tocando fogo na sua própria casa e achando que o seu inimigo vai queimar. Não é, você está se queimando. Não deve queimar nem a si próprio, nem os outros. Ninguém merece ser queimado. O que você merece é misericórdia para você mesmo e depois misericórdia para os outros. Deseje para os outros aquilo que queira para ti. É isso que deve fazer. E agora, seguindo, meus amigos e minhas amigas, a primeira revelação bombástica, que muda tudo a partir de agora.
O perdão não é sobre o outro. Portanto, o perdão é sobre desligar o incêndio, a fogueira que está dentro de você, que está te queimando, de tirar o ácido, o veneno, que está te matando aos poucos, te sequestrando de tudo. E agora, meus amigos e minhas amigas, o filósofo Andarilho vai revelar a sua filosofia. Abro aspas. Não precisa aspas. Não precisa que este é o filósofo Andarilho, não é inteligência artificial, é uma voz. A respiração. Inteligência artificial não faz, pode fazer algumas outras coisas melhor do que eu. Mas a inteligência artificial não é o filósofo Andarilho, não é a consciência, não age de improviso. Ela é toda certinha, o filósofo Andarilho faz as mesmas coisas que você faz, desde os erros, faz as necessidades e tudo mais, erra, pecados, todas as coisas, porque eu sou humano. Então, meus amigos e minhas amigas, a filosofia é o seguinte: o perdão é o único detergente capaz de limpar das folhas até as raízes escuras das mágoas. Portanto, meus queridos e minhas queridas, não adianta limpar só as folhas e os galhos, se a raiz que sustenta essa árvore está dentro da terra, apodrecida. Então é preciso de detergente para limpar tudo, folhas, galhos e até as raízes. E esse detergente é o perdão. Olha aí a importância disso. E aqui tem um ditado popular, mais transformador, portanto é uma sabedoria. A água passada não move moinho, mas talvez move. Portanto, a água que move o moinho, mesmo estando represada, é se eu não abrir a comporta. Portanto, meus amigos e minhas amigas, o perdão é abrir essa comporta para a água suja, para a sujeira, ir, é deixar ir, abre a comporta, deixa ir tudo, perdoa tudo. Você só está se matando, está se magoando, está te atrapalhando você mesmo. Talvez quem te ofendeu já foi, talvez nem esteja mais aqui, talvez já morreu, ou nem lembra mais de você, e você está dormindo com essa pessoa toda hora, está carregando esse peso, esse fardo. E agora, meus amigos e minhas amigas, tem um pulo do gato, que é o maior da sua vida. E é o seguinte: o perdão, que é genuíno de fato, é a única forma de esquecimento, de amnésia. Amnésia também é esquecimento, é a única forma que liberta, que cura o seu interior, que existe, é o remédio. Remédio ao perdão, não tem pílulas mágicas, outras coisas e disso, e disso, e disso. Talvez alguns profissionais ou algumas falas podem até te ajudar você a encontrar o caminho. Talvez você não consiga sozinho. O filósofo está ensinando você a encontrar este caminho. Não vem do medo, isso não é medo, isso acontece. Não tem como eu ser feliz se eu estou carregado de mágoa, se eu não estou atraindo aquilo, se o meu corpo está remetido mágoa, se está vindo mais daquilo para mim, se eu sou rancoroso, se eu nunca perdoei o meu pai, a minha mãe, o meu irmão. Talvez eu estou querendo alguma coisa que já passou, talvez porque eu não tive um bom pai, uma boa mãe, um bom irmão, ou uma boa esposa, mas já se foi. Já fizeram o que tinha que fazer, é passado. Talvez eles fizeram o que eles achavam que era de melhor quando fizeram, só que você não ficou grato e por isso ficou magoado e carrega isso com você. E isso é um peso
Você está amarrado, acorrentado dentro desse baú enferrujado, com muito peso e não sai. Sem saber que dentro de você há liberdade, há uma estrada, e você tem pés. É só seguir. É preciso disso. Então, meus amigos e minhas amigas, você não precisa de um remédio específico para esquecer. A única coisa que você precisa, você tem aí também, é a coragem para perdoar. Sabe, meus amigos e minhas amigas, aquelas cenas que rodam na sua cabeça como um filme de terror o tempo inteiro? Você vê o rosto da pessoa que te feriu, você até ouve as palavras, tintim por tintim, que te marcaram. Ouve os sons, e aí o seu corpo arrepia, você sente raiva, você resgata todas as emoções e o seu corpo reage como isso fosse verdade. Você está desenterrando o defunto. Eu sinto muito, meus amigos e minhas amigas, ou meu amigo, minha amiga que está aí me ouvindo, mas sem o perdão, isso é o seu presente eterno. É um cavalo de Troia. Você vive no dia a dia do ferimento, repetindo e se ferindo a si próprio continuamente. Olha que loucura. Então, meus queridos e minhas queridas, neste momento eu peço licença para um momento disruptivo. O filósofo Andarilho é assim, fala as coisas que vocês já sabem, coisas que é provadas, coisas que não têm consensos, que pode sim ou não. Falam coisas que o filósofo acredita, algumas vocês acreditam, outras não, e outras são coisas que vêm e na hora que o filósofo está falando, e que essas coisas são faladas da forma que o filósofo entende elas no momento, não tem tempo para reflexão. É trocar o pneu com o carro andando. Deus, o Deus que você acredita, Ele não precisa do seu perdão. Ah, filósofo, mas isso é doído, é cruel, eu vou sair. Não sai não, fica aí. Mas Deus não precisa do seu perdão, mas por quê? Por quê? Eu sempre pedi perdão para Deus. Deus, meus amigos e minhas amigas, Ele é a fonte. Deus é a consciência cósmica. Já falávamos aqui que Deus é energia em outra revelação que nós fizemos. Deus não é ofendido. Deus não é ferido. Deus não carrega mágoa. Portanto, meus amigos e minhas amigas, o perdão que você pede aí para Deus, ele não sobe, mas ele desce para a terra. De fato, o perdão é genuinamente uma necessidade humana. Portanto, não é necessidade divina e de Deus. Você precisa perdoar. Você precisa do perdão, mas Deus não precisa. Então pare de pedir perdão a Deus. Não faça isso. Perdoa a si mesmo, perdoa os seus semelhantes, as pessoas. Foi isso que Deus pediu, que Jesus Cristo pediu, pede para você. E agora um exemplo bíblico. Talvez você nunca viu algo assim, da forma que isto é dito. Na cruz, no ápice da dor física e espiritual, o mestre dos mestres. Ah, filósofo, eu não sei quem é o mestre dos mestres, é Jesus Cristo. É dele que estamos falando. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Fecho aspas. Isso, meus amigos e minhas amigas, não foi fragilidade de jeito nenhum, como falam por aí. Isso foi uma fortaleza, um poder supremo. Portanto, ele não estava pedindo perdão para o Pai. Ele estava decretando a quebra desse ciclo vicioso. Por isso ele estava dizendo ao universo:
a energia, ao Deus. Eu me recuso a ser definido por essa ferida. Eu corto a corrente agora, quebro as mágoas, eu sou livre. É disso que se trata. Portanto, meus amigos e minhas amigas, se o mestre dos mestres usou o perdão como arma final, se ele fez isso, quem sou eu? Quem é você? Ou quem são vocês? Quem é esse descalço, analfabeto, semi-analfabeto, para carregar rancor no seu coração, no seu cérebro, na sua mente, por uma fofoca ou por uma traição, seja o que for, quem sou eu? Não pode. Ele deu o exemplo. E o exemplo tem que seguir. E agora, meus amigos e minhas amigas, uma revelação com alerta vermelho. E aqui está outro X da questão. Perdoar não é dizer que o que o outro fez com você foi o certo. Não é isso. Perdoar também não é reconciliar. Portanto, isso é outro contrato. Perdoar não é ser ingênuo. Não é isso. Perdoar é dizer: eu permito, mas o que o seu erro controle o meu batimento cardíaco. É disso que se trata. Eu não permito que o seu erro, por mais pequeno ou grande que seja, me controle. Porque Deus me fez imagem e semelhança e me deu poder. E eu tenho poder sobre isso. Eu perdoo isso. Foi o que Jesus Cristo fez. Isso não altera a minha pressão arterial, meu cortisol, não atrapalha a minha paz, a minha abundância. Isso já se foi. Não olhe mais para trás. Não altere. Eu posso até lembrar, mas não me fere mais. Eu não tomo mais desse veneno. Eu já saí dentro desse baú que vocês verem aí na tela agora. Então, meus amigos e minhas amigas, é você tomar de volta, quando você faz isso, é você tomar de volta a chave do seu próprio cárcere, sua própria prisão, e se libertar de vez. É isso. E agora, meus amigos e minhas amigas, vamos aqui a uma parte da ciência e espiritualidade, ou seja, onde a ciência e espiritualidade se encontram, se abraçam, se beijam. Dito isto, tudo no mundo é vibração, nós somos vibrações. Se decompormos nós tudo, é igual uma laranja, uma pera, é átomo. E depois, se decompormos os átomos, vamos chegar nas estruturas subatômicas, depois a energia, e a energia vibra. Então, meus amigos e minhas amigas, tudo é vibração, tudo é energia, nós somos energia. Deus é energia, tudo é energia. Afinal, mas eu não sou energia? Sim, você é uma energia transformadora. Quando você não estiver aqui, tudo vai virar energia. Então, meus amigos e minhas amigas, suas emoções são frequências. E as frequências atraem frequências iguais, ou refletem frequências iguais. Por isso é uma das maiores leis do universo aqui, que é a lei do reflexo. Ela entra aqui, nas frequências, nas vibrações, que o filósofo chama de lei do reflexo. É mais entendível e, na verdade, é um reflexo mesmo. Você reflete, o espelho é o universo, é o Deus que capta a sua reflexão e vai devolver a imagem do seu reflexo. Então, por isso, se você estiver refletindo a falta de perdão, o rancor, a mágoa, vai vir mais coisas para você. É disso que se trata. Então, fujam disso. Mude a frequência, mude a energia, transforma as coisas. Porque agora vem a terceira revelação, é uma bomba quântica. Muito cuidado aqui, muita atenção e calma nessa hora também.
A mágoa, meus amigos e minhas amigas, vibra na frequência da destruição. Está dito. Então mude isso. Mude isso, você tem a chave para mudar. Por isso, onde você coloca mágoa, não nasce prosperidade, você esteriliza tudo. Onde você coloca o rancor, o amor não vai florescer de jeito nenhum, isso é uma lei. E a lei, você sabe, o filósofo aqui já falou, já repetiu, a lei é simplesmente ela funciona. Não testem as leis, porque ela vai funcionar, independentemente se você acredita nela ou não, independente do que você é feito, sua conta bancária, se etc. e coisa e tal, não tente. Portanto, onde você coloca a vingança, a saúde, definha. Não tem como prosperar, vira uma terra infértil, inútil. Olha que perigo que vocês carregam, olha que bomba que vocês carregam dentro de vocês e que eu também carrego, que é preciso desarmá-la todo dia, diariamente, mas esse desarmamento, essa desarmação dessa bomba não pode ser com suprimir-te, vender coisas, colocar coisas no lugares e te enganar, e te sequestrar, para achar que você está sequestrando. Na verdade, não, na verdade está continuando armada e alguém está sequestrando a sua consciência e está te dominando. É você correndo atrás de algo, indo para onde não sabe. Tem que desamarrar. E acredite, meus amigos, ou não, se quiser ou não, o perdão não é moralidade, de jeito nenhum. O perdão é uma limpeza. É uma limpeza, é uma higiene, é uma faxina vibracional. Desde já eu já convido vocês para compartilhar, deixar o like. Esse é o canal de utilidade pública, só aqui que vocês escutam essas coisas. Portanto, assistam todos os insights, repetem, manda para todo mundo precisa ouvir isso. Deem um like, depois não volta mais. Se sentir necessidade, pode repetir de novo. E o filósofo Andarilho vai estar sempre aqui. Portanto, meus amigos e minhas amigas, é como limpar a sujeira da sua casa. Você não limpa a sua casa para agradar os vizinhos. Não é isso? Embora tenha alguém que faça isso, mas isso não é o propósito. Você limpa a casa para poder respirar dentro dela, para sentir paz dentro dela. E agora, já continuando, eu já peço licença a vocês aqui para dar um empurrão na sua porta e abrir o seu bolso, porque agora vamos mexer com o bolso. Então, meus amigos e minhas amigas, se o seu sucesso financeiro está bloqueado, eu pergunto a vocês por quem que ele está bloqueado? Quem que vocês acham que bloqueou o seu sucesso financeiro, sua prosperidade? Seu relacionamento amoroso está travado? Quem é que fez isso? Sua saúde está definhando, está doente? É por causa de quem? Quem vocês acham? É fulano de tal? É ciclano? São coisas que fizeram para você? Entendem isso de uma vez por todas? A pessoa que se recusa a perdoar é a mesma âncora que afasta o navio do porto da abundância. Portanto, se trata de você. Você é o culpado, você é o causador. E eu não estou querendo incriminar as pessoas. Tem livre-arbítrio. Deus te deu isso. Algumas pessoas podem até te tentar fazer o mal, mas a decisão de aceitar é sua. E mesmo se te fizer, você tem a arma poderosa que é o perdão. Larga isso para lá. Vai caminhar, vai ser feliz, muda a sua vibração, vai atrás dos seus objetivos. E aqui está uma chave prática da física do perdão. Faça exercício aí comigo agora, pegue um papel, escreva o nome de quem que feriu, ou pode só ser no pensamento mesmo. Agora desenhe uma corrente, ligando o nome dele ou dela ao seu e pergunte: quem segura esta corrente que não solta? Responde para mim.
Se você está reclamando, remoendo, se vitimizando, essa resposta você já sabe, ela dói mesmo. É você, é o mesmo que é responsável pelas suas finanças, pelos desastres, que você culpa uma segunda pessoa, o sistema, o governo, culpa o filósofo, culpa um guru que te vendeu algo. Mas você é livre, você não é obrigado basicamente a nada. Você tem um livre-arbítrio, você escolhe uma coisa ou outra. Você tem a consciência sequestrada ou não, mas é sua. E o filósofo Andarilho aqui está ensinando passos para você se libertar, então ouça. Procure o filósofo Andarilho. Então o outro já soltou essa corrente há muito tempo. O outro já assumiu, já seguiu o seu caminho, não importa se é bom ou outro. Quem te magoou? Quem está no fundo do poço agora ainda é você. Então pare com isso. Então, meus amigos e minhas amigas, já chegando aqui para o final, talvez uma ou duas coisas para finalizar este nosso insight. Continuando aqui com o segundo pulo do gato, esse é mais doloroso. Se você acha que essa corrente começou em você, eu sinto muito, mas tenho que lhe informar que ela não começou em você, de jeito nenhum. Isso que você carrega dentro de si, as mágoas, os rancores, você aprendeu a não perdoar na sua casa, no seu colégio, com as pessoas que vocês conviveram com elas. Eu também, a mesma coisa. Nós aprendemos com os nossos pais, nossos avós, as pessoas mais próximas de nós. Então, isso é herdado de séculos. Não é de agora. Você é apenas um elo, uma corrente de 10, 20, 30, 50, 100 ou 500 anos de amargura. E a pergunta que vai rachar a sua estrutura agora, que vai incendiar a sua mente, que tipo de elo você vai ser a partir de agora? Que você já sabe disso? O elo que transmite a corrente adiante, envenenando seus filhos e netos? Ou o elo que se rompe, como essa corrente aí na tela que está estraçalhada, e liberdades, ganhando ares, sendo livre de uma vez por todas? A resposta é sua, a decisão é sua. Quem possa fazer algo também é você. O filósofo Andarilho só pode falar, mas as ações são suas, e também do filósofo, de cada um que ouve. E agora vai um alerta vibracional. A criança que não aprende a perdoar, meus amigos e minhas amigas, vira um adulto que explode amanhã no trânsito, adoece por estresse, destrói os relacionamentos por medo de rejeição, baixa estima, e, consequentemente, eles transmitem os mesmos trauma para os seus descendentes. Essa carga que eu carrego, que você carrega, não é só de você. Você aprendeu de alguém, foi herdada. Portanto, ensine, dê aulas, dê bons exemplos aos seus filhos, às crianças. Agora, enquanto eles estão pequenos, eles não podem assistir esse vídeo, porque esse vídeo é só para adulto acima de 18 anos. Os filósofos Andarilho não falam com criança, eu falo com adultos. Mas se vocês acharem que deve falar para os seus filhos, não espere, portanto, eles terem 30 anos ou mais, ou ir a algum terapeuta para se desaprender o que você ensinou errado e está tendo a oportunidade de mudar isso, virar essa chave agora. Então, portanto, meus amigos e minhas amigas, o perdão é o músculo. Sim, é o músculo, é como malhar.
Podemos chamar o perdão de um músculo. E quando nós o exercitamos, nós praticamos, e nós ficamos muito melhor em perdoar. Então é um músculo que pode ser desenvolvido desde a partir da infância. E quando fazemos isso com crianças, que aprendem a perdoar, muda tudo. Baixa a pressão, diminui o mecanismo de luta ou fuga, diminui a explosão no trânsito, o cortisol, a imunidade fica mais forte, os relacionamentos ficam mais saudáveis. Essas pessoas serão adultos que terão melhores capacidades de ser felizes. Então, esse é o ditado andarilho para essa nova geração que vocês estão formando e vão formar, vocês que são pais, avós. Diga-me como uma criança aprende a lidar com a mágoa. Diga-me isso, como uma criança aprenda a lidar com a mágoa, e eu te direi que tipo de humanidade ela construirá. Isso é verdade, essa é sabedoria andarilha. E, portanto, meus amigos e minhas amigas, já encerrando aqui, esse insight foi um retrato falado seu. É o seu retrato, você é essa pessoa que está aí dentro. Talvez você pode estar totalmente encarcerado, aprisionado, entupido até as tampas, sem saber o que faz. O filósofo andarilho já te deu a chave, é o perdão, comece a se perdoar. Vamos mudar a mágoa. Vamos jogar fora, vamos perdoar, perdoa a si próprio. Não pede perdão para Deus, é para você. Às vezes é difícil, mas precisa fazer isso. Tem algumas pessoas que estão só pela metade. Então, meus amigos e minhas amigas, esse é o seu retrato falado, a sua liberdade, das suas asas para voar. Liberte-se através do perdão. O passado deve ser um lugar de consulta. Sim. Às vezes as pessoas acham que perdoar é esquecer. Às vezes não esquece. O que não pode é o seu corpo entrar no mecanismo de fuga-luta, você sentir raiva, rancor. Às vezes você lembra. A consciência e a memória é para lembrar. E às vezes você lembra, mas já foi. Então é um lugar de consulta, não é um lugar de moradia, de residência, de ruminação, de ficar repetindo, indo, todos os instantes, de chegar a ponto de você carregar pessoas 24 horas por dia, 30 dias por mês, o ano inteiro. Isso está te travando, está te adoecendo, está te pesando. E você que decidiu carregar este peso. E o pior ainda está aqui. O passado pode ser um lugar de consulta, não é de residência, mas o pior é aqui ainda. Se você mora no passado, olhe bem, se você vive o passado, habita no passado, eu posso te afirmar com certeza, você está morto, você está morto, você está dentro do caixão para o presente. E meus amigos, aqui muda tudo. É no presente que nós construímos o futuro. Dê essa chance para você agora. E agora a última revelação final. A única diferença entre você livre e você, portanto, um você que voa, e de você que está preso, e que vai continuar preso, é a decisão de perdoar. Essa é a chave. Não é um milagre. Também não é um dom divino, não é sorte. É você diante do espelho dizendo: hoje eu pararei de beber veneno.
Você diante do espelho dizendo, hoje eu vou soltar essa corda, o outro já soltou há muito tempo e eu estou segurando essa corda, essa corrente, vai quebrá-la agora. É você dizendo diante do espelho, hoje eu deixo este cadáver cair das minhas costas, não carregue esse peso. A decisão foi sua de carregar e a mágoa ou o rancor são pesos. Portanto, meus amigos e minhas amigas, este canal é de utilidade pública, porque a gente não te dá muletas. O filósofo Andarilho te dá asas, liberdade, não te prende. Porque a vida tem que ser livre. Aqui é o seu manifesto de hoje em diante. Portanto, meus amigos e minhas amigas, reconheça o peso que você carrega sem perceber da mágoa, do rancor. E, portanto, decida a perdoar com a razão, mesmo que a emoção ainda doa. Faça isso. Drene, elimine, manda embora a mágoa. Pode chorar se quiser, escreva, libere o pus emocional. Não fica com isso preso, isso está te fazendo mal. É um ácido, é um veneno, é inflamação, é o pus. Libere isso. Troque a frequência. Passe de vítima, de reclamação, de ruminação, essas coisas, e outro que repete todo dia, toda hora. Talvez as pessoas já não aguentam mais ficar perto de você. É tanto rancor, é tanto mau humor, é tanta ruminação, é tanta reclamação. Sai dessa vitimização toda e depois sobrevive para ser um criador de realidade, da sua felicidade, do seu bem-estar. Quebre essa corrente, que você é esse elo forte que vem mantendo isso. Não passe para os seus descendentes, quebre esse elo histórico de 100, 200, 500 anos. Portanto, meus amigos e minhas amigas, a era da escravidão emocional acabou. Para quem ouve a sabedoria andarilha, compartilhe esse vídeo. É o mapa da mina para quem ainda está preso no subsolo. A corrente está se quebrando, as borboletas estão saindo, o sol está te esperando, ajuste a frequência, solte o peso, seja livre. Um forte abraço, meus amigos e minhas amigas, até a próxima chamada da existência consciente. Um abraço a todos.